Olá, alunos. Aqui é o professor Alexandre de Sales. Nós vamos estudar nesta aula filosofia e ética. A filosofia ela é uma disciplina muito importante desde a antiguidade. Nós trabalhamos com a filosofia pensando, às vezes, que o que é a filosofia? Às vezes temos uma ideia errônea sobre o que é filosofia. Muitas vezes achamos que filosofar é estar na rua, na praça, conversando com os amigos, aí alguém fala assim: ah, ele está filosofando. Está olhando para as estrelas? Ah, está filosofando. Está no bar com os amigos tomando um refrigerante? Está filosofando. Nada disso. A filosofia, ela tem um sentido de radicalidade, tem um sentido de investigação. Qual a origem da palavra filosofia? Filosofia tem a ver com filos e sofia. Filo, que é amizade, amor, desejo. E sofia, que significa sabedoria. Desde a antiguidade, os primeiros filósofos pensaram um pouco sobre a questão da natureza, do mundo, quem nós somos, para onde vamos, o que nós queremos. E esses primeiros filósofos, eles estavam preocupados com as questões da natureza. Então, nós chamamos desse primeiro momento da filosofia de uma filosofia onde está tudo voltado para o mundo mítico. Todas as pessoas estão preocupadas com os deuses, com aquilo que vem de externo. Então, na verdade, quem vai orientar a vida das pessoas é o mito. E a filosofia nasce com o objetivo de narrar o mundo de outra forma, de investigar e de ver o mundo de outra forma. Então, por isso nós falamos que a filosofia é amor à sabedoria. O filósofo, ele é amigo, amante da sabedoria. Portanto, a coruja e a filosofia, elas têm um vínculo muito forte, né? Porque a coruja, ela seria assim, o símbolo da filosofia, né? É o símbolo Minerva, o símbolo Atena. A filosofia, ela nasce, né, no século VI a.C. E os primeiros filósofos, né, são chamados os filósofos da physis ou da natureza. Eles estão preocupados com a origem do mundo, né, com a origem das coisas, de que forma que são feitas as coisas, de onde viemos. Então, esses primeiros filósofos, vamos falar agora, por exemplo, de Tales, né, da cidade de Mileto, ele está preocupado com a origem também da physis, de onde nós viemos, qual a origem. E Tales vai falar que nós viemos da água. Então nós vamos falar, no princípio da filosofia, nós vamos falar de uma arqué. Arqué significa princípio. Então todos os primeiros filósofos, os pré-socráticos, que são aqueles autores anteriores a Sócrates, eles se preocuparam com as questões relativas à natureza. Por isso que eles são chamados filósofos da physis e da natureza. Então, a filosofia ela vai se preocupar com esse caráter racional. No primeiro momento, nós temos uma reflexão entre mito e razão, não é? Porque a filosofia vai estar preocupada com a questão do mito, né? O mito está explicando as coisas, mas a filosofia não acha que esta é a resposta. Então, o que marca o surgimento da filosofia é o caráter racional, é a razão. Os homens passam de uma explicação do mundo mitológico para uma explicação racional. A razão começa a explicar as coisas. Ao perceberem as contradições e as limitações dos mitos, os filósofos, a reformular as narrativas míticas, transformando-as em uma explicação inteiramente nova e diferente daquilo que era explicado. Então nós temos, nesse processo de nascimento da filosofia, uma visão cosmológica, né? O conhecimento racional da ordem do mundo ou da natureza. Todas as questões estão voltadas para o cosmos. E esses primeiros filósofos pré-socráticos, depois vocês podem aprofundar em outros textos, por exemplo, Tales, você tem Pitágoras, você tem Demócrito, você tem Heráclito, dentre esses. Então, cada autor desse vai pensar numa arqué. Só que essas explicações muitas vezes não são satisfatórias. Por quê?
Nós vivemos nesse período, um período em que o mito falava em deuses como Zeus, Perséfone e Gaia. Então narra a origem dos elementos celestes e terrestres como derivados das relações com os deuses. A filosofia fala em céu, mar e terra. Ela explica o surgimento desses seres por composição, combinação e separação dos 4 elementos: o úmido, seco, quente e frio, ou água, terra, fogo e ar, os 4 elementos. O mito, ele narrava a origem através de analogias derivadas de forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. A filosofia, ela, ao contrário, ela explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. Qual era o papel do mito? O mito, ele pretendia narrar as coisas como eram ou tinham sido no passado imemorial, né, longínquo e fabuloso. A filosofia, ela, ao contrário, ela se preocupa em explicar como e porquê no passado, no presente e no futuro, isto é, na totalidade do tempo, as coisas são e como são. É bom nós pensarmos um pouco sobre a dimensão da filosofia. Quais são os campos da filosofia? A filosofia, ela vai trabalhar em diversos campos, né? Vai trabalhar no campo da estética, aquilo que é belo, vai trabalhar com a crítica da ciência, né? Que é a filosofia da ciência, a teoria do conhecimento, que é a metafísica, aquilo que está para além do homem, a própria história dos filósofos, daqueles autores que tiveram os principais pensamentos, né? As narrativas. Então o campo da filosofia é um campo bem amplo, vai trabalhar com a lógica, quer dizer, qual que é o conhecimento verdadeiro, a forma de verdadeiro, os argumentos verdadeiros e falsos para se verificar alguma coisa. Então esse campo da filosofia é interessante porque nós vamos percebendo que a filosofia, ela nasce, mas nasce com uma radicalidade. Ela nasce também de forma assim organizada. Não tinha esse objetivo no princípio, mas vai tendo assim um fundamento naquela investigação que se propõe. No nosso trabalho, nós vamos trabalhar de que forma? Trabalhando com a história da filosofia e também um pouco com os filósofos, né? Trabalhando um pouco com o perfil dessa filosofia desde a antiguidade. Nós estamos agora, nesse momento, discutindo o quê? O mito e a filosofia. Nós estamos trabalhando com o quê? Com filosofia antiga. Esse período, nós vamos trabalhar mais ou menos até Aristóteles, porque são autores importantes. Então, Sócrates, Platão e Aristóteles, que são os principais da filosofia antiga. Mas é bom também pensarmos que anteriormente a Sócrates, como nós já falamos, os pré-socráticos, são autores importantes que vão trabalhar com o mito, né, essa discussão de uma filosofia que não pode estar voltada para o mito. Então, voltando ao mito e filosofia, o mito narrava a origem através de analogias derivadas de forças divinas, sobrenaturais e personalizadas. A filosofia, ela, ao contrário, ela explica a produção natural das coisas por elementos e causas naturais e impessoais. Ora, o mito, ele pretendia narrar as coisas como elas eram, né? Como tinham sido no passado. A filosofia, ela se procura explicar o quê? Ao mesmo tempo, o passado, o presente e o futuro. Então aqui nós vamos dar uma pausa para falar um pouco que a filosofia, ela tem um sentido de aletheia, uma palavra que vem do grego, que significa o ar significa negação. Aletheia quer dizer o não esquecido, é aquilo que tem que ser lembrado. Então o sentido filosófico, um deles é o sentido de aletheia, que é aquilo que não pode ser esquecido, mas aquilo que deve ser lembrado. Então é trazer para o presente as coisas como elas são. Então, no momento que nós estamos discutindo as questões atuais, nós estamos fazendo uma aletheia. Um outro sentido, no grego, que é o sentido de veritas, que significa verdade, aquilo que é verificável. De uma certa forma, também está trabalhando com o passado. Por quê? Veritas é aquilo que já foi verificado. Por exemplo, quando realizamos uma pesquisa,
sobre o número de jovens na nossa sociedade, jovens que sofrem violência, jovens que utilizaram drogas. Por exemplo, nós temos um resultado. A partir desse resultado, nós temos o quê? Uma verificação. Então, a filosofia, nesse sentido, vai trabalhar com o quê? Com a verdade, com aquilo no sentido de veritas. E esse sentido nos remete a passado, porque já foi verificado. O aletheia ao sentido presente. E emuná, que é um sentido também que vai pensar o quê? Emuná é aquilo de confiança. Então, a filosofia também vai trabalhar com emuná, que é aquilo que vem para o futuro, aquilo que pode ser confiável, aquilo que pode ser travado a partir de uma relação de confiança. Então, 3 aspectos da filosofia importantes são o sentido de aletheia, que são as coisas do presente, no sentido de veritas, as coisas que foram verificadas, e aletheia, as coisas que são relacionadas ao futuro, a confiança e aquilo que nós travamos como relações. Pois bem, o mito, na filosofia antiga, ele não se importava com contradições, com aquilo que era fabuloso e incompreensível. Por exemplo, se você amar, quem ama é porque foi flechado pela flecha de Eros. Então, na verdade, o coração é flechado e por isso que existiu o amor. Este é o mundo mitológico. O mundo mitológico está preocupado com as coisas que são fabulosas, né, que são incompreensíveis. Mas é interessante o quanto isso mexe com a gente, que até hoje, todas as pessoas, quando falam de amor, se referem ao coração. Não é? E o amor, ele, no sentido mitológico, ele tem essa herança, né, de ser flechado por Eros. As músicas relacionadas ao amor, todas elas falam do coração e não da razão, da questão de estar elaborando, de estar no conhecimento, de estar na ideia. Então, esse é o sentido mitológico. A confiança e a crença no mito, elas vinham da autoridade religiosa de quem narrava. Então você tem aí, por exemplo, Pitágoras, também, que são dos pré-socráticos. Ele também começa a observar que essas respostas mitológicas não são suficientes. Já no século V a.C., ele já se preocupava. Nós precisamos observar. Então, para Pitágoras, ele vai pensar, por exemplo, que os números são importantes, né? Como que nós trabalhamos com os números? Tudo tem a ver com o tempo, a própria música. A música, o que é a música? São tempos matemáticos, né? São os tempos que vão dizendo exatamente os espaços de tempo que vão formulando a música. Para Pitágoras, os números são elementos fundamentais para a filosofia. Quais são os motivos para se estudar filosofia? Olha só, não se estuda filosofia se não tiver espanto, admiração, desejo natural de saber as coisas. Vários filósofos vão dizer que você não pode filosofar se não houver espanto. Quer dizer, se nós olharmos o mundo tal como ele é, sem nenhuma preocupação de buscar respostas, nós não estamos filosofando. Então, os primeiros filósofos, eles preocuparam com essa visão do mundo mitológico, com aquela narrativa mitológica, e eles ficaram espantados, e eles buscaram respostas para o seu tempo. Então a filosofia nasce justamente de um desejo de saber mais, de procurar, de admiração e de espanto. Quais são as interrogações filosóficas? O que é, por que é e como é? Então, quer dizer, nós temos que exercitar a nossa mente para que tenhamos essas preocupações de investigar as coisas, pensando na origem das coisas. Por que as coisas são assim? E muitas vezes, né, o cotidiano, ele trabalha com muitas crenças. E as questões filosóficas vão trabalhar o quê? Justamente no sentido contrário, da investigação daquilo que pode ser verificável. Questões filosóficas, por exemplo. O que é o tempo? O que é a realidade? O que é a liberdade? O que é a normalidade? O que é ser bom? Então você tem aí diversas dimensões da filosofia.
desde a questão do tempo, que pode passar por uma questão matemática, da questão da realidade, né, que é a questão mais objetiva, a liberdade, que passa um pouco pela subjetividade, né, a normalidade também, e o que ser bom no sentido ético, né, o que é de fato ser bom. Então, a atitude filosófica, nós precisamos, para ter atitude filosófica, tomar uma distância da vida cotidiana, né, e da gente mesmo, né, de si mesmo, interrogar a si mesmo, desejando conhecer o que cremos, no que nós acreditamos, por que nós sentimos, o que nós sentimos e quais são as nossas crenças e os nossos sentimentos. Observe bem que a filosofia, ela é parte de uma decisão de não aceitar as coisas tal qual elas são, né? As coisas quando são óbvias e evidentes, as ideias, os fatos, as situações, os valores, os comportamentos de nossa existência cotidiana, jamais podemos aceitá-las sem haver investigação, sem ter compreendido. Veja bem, a filosofia, ela busca uma atitude crítica, busca o quê? Duvidar das coisas como elas são, dizer não ao senso comum, né, aos preconceitos, aos prejuízos, aos fatos e às ideias da experiência cotidiana, ao que todo mundo diz, ao que é estabelecido. Então, o que é o senso comum? O senso comum é importante porque nós temos aquela tradição da nossa família, o que nós aprendemos, os conceitos, esses conceitos são importantes, mas para quem está estudando, é importante sair do senso comum para o senso crítico. Quer dizer, aquela visão que você tinha, aqueles conceitos elaborados a partir da sua família, a partir daquilo que você aprendeu na escola, lá muito simples, conceitos que você aprendeu com seus vizinhos. Então, esses conceitos, eles não são muito elaborados, são os conceitos iniciais da nossa vida. Agora que nós já estamos no ensino superior, o que nós temos que fazer? Trabalhar com o senso crítico. O senso crítico, ele envolve o quê? Essa atitude crítica de ver o mundo de forma investigativa, como as coisas são, né? Como as coisas deveriam ser, né? E como elas se apresentam. Então, todas essas ideias da experiência do cotidiano, elas são importantes quando nós trazemos para a sala de aula, para as nossas relações do cotidiano, né? Mas elas não podem se pautar para a nossa vida, no sentido de decisões, de investigações, né? O filósofo, o cientista, o pesquisador, ele deve afastar-se dessas ideias mitológicas ou ideias subjetivas para que ele possa interrogar as coisas. Interrogar as coisas, as ideias, os fatos, as situações, os comportamentos, os valores e nós mesmos. Questionar o porquê de tudo e de nós, sobre como tudo é assim e não de outra maneira. O que é, por que é e como é. Essas são as investigações fundamentais da vida filosófica. Então, observe que a atividade filosófica, ela faz uma reflexão crítica, racional, radical, profunda e sistemática. Então, é um saber, o sentido filosófico é um saber elaborado. Não é quando a gente fala de filosofia, que as pessoas falam assim, a filosofia chinesa, a filosofia hindu, ou está falando uma frase bonita e alguém fala assim, está filosofando. Não. A atividade filosófica, ela envolve conhecimentos específicos. Às vezes estão relacionados à lógica, no sentido da matemática, daquilo que é verdadeiro ou falso. Às vezes estão relacionados à questão da política, a organização da cidade, né? A política, em filosofia, significa a organização da polis. Às vezes está relacionado à questão da ética, da moral, aquilo que é verdadeiro, se o sujeito é autônomo ou não é, ou está relacionado à questão da estética, o que é o belo e o que é o feio. Então, essa reflexão filosófica é uma reflexão sistemática, profunda e radical. Por exemplo, vamos pegar aí um filósofo que é tido como pai da filosofia, Sócrates. Sócrates,
uma frase muito famosa de Sócrates é: só sei que nada sei. Né? Então, o objetivo de questionar. Agora é interessante porque Sócrates, qual foi o problema que Sócrates adquiriu na sua sociedade? Primeiro, que Sócrates ele tinha uma preocupação sobre a organização da cidade. Então ele começa a andar pela cidade, conversar com os jovens e perguntar: você é feliz? Você está satisfeito com a organização da cidade? Como é que a cidade está organizada? Você está satisfeito? Como é que você vê o mundo? O que é amizade? Né? O que é se relacionar com os outros? O que é a solidariedade? Então Sócrates ele vai trazer um problema para si, porque ele vai incomodar com a sua ironia e ele não responde às questões. Né? Quando alguém faz uma pergunta, ele te responde que é com a ironia socrática, com uma outra pergunta. Né? O que é amizade? Eu pergunto. E aí Sócrates responderia assim: e para você, o que é ser amigo? E a partir dessa reflexão, o sujeito vai construindo uma resposta que ele mesmo vai observando. Então Sócrates ele inaugura um novo tempo. Né? E a filosofia de Sócrates é interessante porque ele vai ser um grande pensador, que ele vai chegar no templo de Delfos e vai encontrar uma frase escrita assim: conheça-te a ti mesmo. E a partir desse momento ele sai com essa preocupação, né, do templo de Delfos, porque também ele vivia num templo que era religioso, mas ele vai pensar: na medida que nós nos conhecemos mais e conhecemos os outros, nós vamos buscar explicações para o mundo. E aí Sócrates, o que vai acontecer? Ele vai ser condenado, né? Porque ele vai ser tido como aquele que vai subverter a ordem e que vai corromper a juventude. Como um grego não matava o outro, então assim, qual seria a pena? Então, ou se jogar de um precipício, ou se apunhalar, ou tomar um veneno. Então Sócrates opta por tomar um veneno. Né? Na sua pena ele opta por tomar um veneno, que é uma morte mais lenta, e ele vai assumindo que ele prefere morrer com as suas ideias, com a investigação filosófica, com o sentido de busca do saber, do que vender as suas ideias. E naquele tempo ele poderia pagar qualquer tipo de tributo para poder se livrar da pena, mas é um primeiro homem, né? Vai ser tido como o pai da filosofia, porque ele prefere investigar, prefere ter atitude filosófica. Então, aqui nós vamos observando então, para que serve a filosofia. Já deu mais ou menos para entender, não é? Se nós abandonarmos a ingenuidade e os preconceitos, o senso comum, né, isso nos faz ter uma atitude filosófica. Se não nos deixarmos guiar pela submissão das ideias dominantes e aos poderes estabelecidos, se nós buscarmos compreender a significação do mundo, da cultura e da história. Então a filosofia ela serve para a gente estar investigando o sentido das criações humanas, das artes, nas ciências, na ética e na política. Ela vai buscar na nossa sociedade os meios de nós sermos mais conscientes de nós mesmos, das nossas ações, das nossas práticas, né? Do que é a liberdade, do que é a felicidade, para que aquilo seja alguma coisa útil para a sociedade. Então podemos dizer que a filosofia é o mais útil de todos os saberes, do que os seres humanos são capazes. Porque esse sentido filosófico de investigação e de buscar as coisas, né, a origem das coisas. Então, aqui nessa primeira aula, nós refletimos sobre o sentido, né, da filosofia, a busca da filosofia e como ela nasce, né, e a importância de Sócrates para essa reflexão. Então, é um convite à filosofia. Né? Se vocês quiserem aprofundar um pouco mais, tem um livro da autora Marilena Chauí, que se chama Convite à Filosofia, que vocês vão ver passo a passo, né, como nasce a filosofia e qual é a sua função. Então agora seria importante nós fecharmos falando um pouco da ética, né? Nesse sentido, se a filosofia ela busca a investigação das coisas, qual é o sentido da ética? A ética também vai pensar
qual é a verdade das coisas. Existe uma verdade? Qual é o fundamento da verdade? Veja bem, se nós separarmos ética de moral, nós vamos pensar assim: moral está relacionado ao quê? A regras, né? Aquilo que nós vivemos no nosso cotidiano, aprendemos na escola, no grupo. E a ética está relacionada à autonomia que o sujeito constrói. Por exemplo, matar. Matar é uma questão, né, que está na própria lei, nós não devemos matar. Né? Então, uma questão moral, é uma regra pré-estabelecida. Agora, quando eu, sujeito, penso assim: está na lei, está na regra, e eu não pretendo matar, e eu não quero matar, o sujeito se torna autônomo. Né? E a ética pressupõe essa tomada de decisão diante das coisas. Então, a investigação filosófica, do ponto de vista da ética, ela requer que o sujeito construa, né, uma investigação e que ele seja autônomo. Na medida que nós dependemos da lei, da regra ou da religião para tomarmos determinada decisão, nós temos uma atitude moral. Agora, a atitude ética é uma atitude onde o sujeito busca, né, o bem, busca a relação com o outro, o bem comum da sociedade, no sentido autônomo, né? Ele busca uma autonomia. Mas nós vamos aprofundar essas questões em outro momento. Nesse momento, eu faço um convite à filosofia. Vocês peguem a apostila, que vai ajudar muito nessa reflexão da origem da filosofia e do sentido da ética para a nossa reflexão. E ética também está relacionado à questão da política. Muitas vezes nós entendemos a política como algo fora das nossas relações, mas se nós entendermos a política como uma relação do bem da sociedade, de organização da sociedade, nós vamos diferenciar esse sentido de politicagem para política. E aqui nos interessa fazer uma reflexão filosófica, tanto no sentido ético e político, né? Qual é a função das coisas, como a cidade está organizada, como a nossa vida está organizada, como nós nos relacionamos com o outro, qual é o papel, o que nos influencia. Existem questões mitológicas, subjetivas, que influenciam a nossa relação com o outro? Então, a partir dessa reflexão filosófica de investigar o que nós somos e o que nós desejamos, é que nós vamos ter uma função, né, e uma reflexão filosófica. Então, nesse momento eu fecho esse encontro, convidando e fazendo um convite a mergulhar na filosofia.